do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer. Eu estava com sede e me destes de beber. Eu era estrangeiro e me recebestes em casa. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava doente e cuidastes de mim. Eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois estava com fome e não me destes de comer. Eu estava com sede e não me destes de beber. Eu era estrangeiro e não me recebestes em casa. Eu estava nu e não me vestistes. Eu estava doente e na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Pois estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos fazendo esta caminhada nossa, essa caminhada quaresmal. E estamos fazendo uma revisão de vida. Como está o meu relacionamento com Deus? Como eu estou comigo mesmo? Estou azedo comigo mesmo? E com os meus irmãos, como é que eu tenho tratado os meus irmãos? E aí nós vimos o evangelho de hoje, que está em São Mateus, capítulo 25, do versículo 31 até o 46. Antes de tudo, meus irmãos, nós precisamos entender que o inferno existe. As pessoas não gostam de falar do inferno, né? Ah, não, falar do inferno, não sei o que, vai ter isso, aquela coisa. Meus irmãos, aqueles que não andarem com Deus irão para a condenação eterna. No tempo da quaresma, é um tempo de nós entendermos que existe o céu, felicidade com Deus, existe o inferno, sofrimento eterno com o diabo, eterno, não se acaba. E no evangelho de hoje, Jesus está falando justamente isso. Por isso que na primeira leitura, que está em Levítico, capítulo 19,
do versículo 1 até o 2, depois pula e vai para o 11º até o 18º, ele começa dizendo assim: fala a toda a comunidade dos filhos de Israel, fale para todos os católicos, e fale também para os pagãos, para os ateus, para aqueles que não querem saber de Deus, fala para todos eles: sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. A recomendação é vivermos a santidade como o Padre Jonas, fundador da comunidade Canção Nova, ele tantas vezes disse isso: ou santos ou nada. Nós não temos alternativa. Não existe outra alternativa. Só existe uma: ou santos ou nada. Nós temos que ser santos. Porque se nós não formos santos, irá acontecer o que o Evangelho de hoje está dizendo. Serão lançados no fogo eterno que foi preparado para Satanás, para o diabo, para os demônios. Isso não foi criado para nós, foi para o diabo, foi para os demônios. O céu foi criado para nós, porque Deus habita no céu. E aí Jesus aqui está falando do julgamento universal. No julgamento universal vai acontecer isso. Vai ter aqueles que vão ficar do lado direito de Jesus e aqueles que estarão do lado esquerdo. Estejam atentos a isso. Os que estiverem do lado direito simbolizam as ovelhas, aquelas que são dóceis, que são obedientes, que fazem a vontade de Deus. À esquerda vai ficar quem? Aí Jesus coloca os cabritos, vão estar à esquerda. Esses são o quê? Os desobedientes, os rebeldes, os que não querem saber de Deus. Então eu já faço essa pergunta para você. Você está do lado direito, você está na direita, ou você está na esquerda? Você é de direita ou você é de esquerda? Porque Jesus está dizendo que os de esquerda, os que estão na esquerda, são os desobedientes, são aqueles que não querem saber de Deus, são os rebeldes. E os que estão à direita são os bons, são os obedientes, são aqueles que fazem a vontade de Deus. Deus me livre de estar do lado esquerdo, do lado dos rebeldes, o lado daqueles que não querem saber de Deus, aqueles que não fazem, não, Deus me livre. A nossa opção é essa, nós temos que estar do lado direito, porque esse é o convite que Jesus está nos fazendo. E aí ele vai mostrar que aqueles que estão do lado esquerdo são aqueles que não dão de comer, não veste o pobre, o que está precisando. É aquele que, diante de um forasteiro que chega, ele não quer receber. E os que estão à direita são aqueles que praticam. Porque aqui, meus irmãos, tem uma coisa. Não é uma coisa de palavras. Ah, eu estou do lado do pobre, mas eu vivo uma vida totalmente fora do parâmetro. Na teoria eu sou do pobre, eu gosto dos pobres, eu amo os pobres, mas na prática eu não estou com os pobres. Aí Jesus está dizendo que na direita são aqueles que eles dizem e eles praticam. Foram assim os santos. Se nós formos olhar a vida dos santos, nós vamos ver isso para uma Madre Teresa de Calcutá, uma irmã Dulce, uma Santa Dulce dos pobres. Se nós formos olhar um São Camilo de Leles, estava ali com os doentes e cuidava dos doentes, ele estava lá, não era uma teoria. Então esses eram os que estavam ali do lado direito. É uma simbologia que Jesus está falando
para que nós possamos entender que nós precisamos ser de Deus, nós precisamos ser santos. Aí Jesus disse que aqueles que estão à esquerda, que não querem saber, que é só conversa fiada, eles vão depois perguntar, mas quando foi que eu fiz isso, que eu não fiz, que tal? Eu estava com fome, você não me deu de comer não, até você dizer que ia dar de comer, mas você não estava me dando de comer não. Eu estava doente e você não foi me visitar, você até disse que visitar, que tem que visitar, mas você não ia visitar. Aí Jesus disse, a esses irão para a condenação eterna. E aí ele fala dos da direita. Os da direita são aqueles que estarão à direita de Jesus, são aqueles que fazem todas essas coisas. Eu pergunto mais uma vez, de que lado você está? Quando Jesus olha para você, ele vê a prática, ou só vê conversa fiada? Meu Deus do céu, é de refletir, é por isso que o tempo, esse tempo da quaresma, é esse tempo de reflexão. Os que não estão com Jesus irão para a condenação eterna, para o fogo eterno. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. A tua vida é de pessoa justa, Padre José Augusto? Ou é de uma injustiça, de uma pessoa injusta? Pedala, Padre José Augusto, é tempo de conversão. É tempo de mudança de vida. Porque vai chegar um tempo em que Jesus virá na sua segunda vinda e ele vai colocar os bons do lado direito e os maus do lado esquerdo. Os maus que estarão à esquerda irão para a condenação eterna. E os bons que estarão à direita irão para a alegria eterna, para a salvação eterna. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua Mãe Maria Santíssima. E desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Direita ou à esquerda, aonde você está, façamos a vontade de Deus.